Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer ter vocês aqui para agora juntos considerarmos o assunto de nossas reuniões. Nesse vídeo, estaremos fazendo o estudo da Sentinela completo, estudo 17 com o tema Jeová vai ajudar você a lidar com as incertezas da vida. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam bem-vindos aqui no nosso canal. Vamos juntos agora preparar o nosso estudo da Sentinela, estudo 17. Tem um tema magnífico, tenho certeza que vai ser um estudo maravilhoso. Lembrando a todos, se você é novo, está se chegando aqui no nosso canal, se inscreva, faça seu comentário, compartilhe os nossos vídeos se você puder e deixe o like para que assim possa ajudar o canal a chegar mais longe. E se você puder e quiser, pode também se inscrever na opção Seja Membro, que também é uma forma de você estar ajudando, contribuindo para o canal. Vamos agora então preparar o nosso estudo de A Sentinela. Estudo 17. Jeová vai ajudar você a lidar com as incertezas da vida. O texto temático que baseia nosso estudo, é o livro do Salmo 34:19, que diz: Muitas são as dificuldades do justo, mas Jeová o livra de todas elas. Então, o que nós vamos ver nesse estudo? É verdade que a vida neste sistema pode trazer problemas inesperados, mas podemos ter certeza de que Jeová sempre vai ajudar seus servos fiéis, como Jeová ajudou seus servos no passado, e como ele faz isso hoje. Considerar a resposta a essas perguntas vai nos ajudar a ter certeza de que, se confiarmos em Jeová, ele também vai estar ao nosso lado. Então, vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo número 1. Nós somos o povo de Jeová. Temos plena certeza de que ele nos ama muito e quer que sejamos felizes. Também sabemos que somos muito beneficiados quando aplicamos os princípios da Bíblia. Mas como devemos reagir quando surge um problema inesperado em nossa vida? Pergunta: do que temos certeza? Resposta: temos certeza que somos o povo de Jeová, que ele nos ama e deseja que sejamos felizes, e temos certeza que somos beneficiados quando aplicamos os princípios da Bíblia. Leitura do parágrafo 2. Todos os servos de Jeová enfrentam problemas. Por exemplo, talvez alguém da nossa família nos decepcione ou tenhamos um problema de saúde que nos impeça de fazer tudo que gostaríamos no serviço a Jeová. Pode ser que passemos por um desastre natural ou sejamos perseguidos por causa de nossas crenças. Ao enfrentar situações como essas, é comum nos perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que Jeová não está mais me abençoando? Talvez você já tenha se sentido assim. Nesse caso, não fique desanimado. Muitos servos leais de Jeová tiveram sentimentos iguais. Pergunta do 2. Que problemas podemos enfrentar e que perguntas talvez surjam? Então a resposta: alguém da nossa família pode nos decepcionar, talvez algum problema de saúde que nós possamos ter, que não nos deixa fazer mais no serviço de Jeová, talvez um desastre natural, pode ser que sejamos perseguidos por causa de nossas crenças. Então, quando passamos por situações assim, podemos nos perguntar, talvez: por que isso está acontecendo comigo? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que Jeová não está mais me abençoando? Então, se pensamos assim, não podemos ficar desanimados, porque muitos servos leais de Jeová também pensaram exatamente assim. Vamos passar para o parágrafo número 3, iniciando. Vamos fazer a leitura do Salmo 34, o versículo 19, que diz assim: Muitas são as dificuldades do justo,
mas Jeová o livra de todas elas. Leitura. Esse salmo destaca 2 pontos importantes. Primeiro, os justos passam por problemas. E segundo, Jeová nos ajuda em nossas dificuldades. Mas como Jeová faz isso? Uma maneira é nos ajudando a ter um ponto de vista realista sobre a vida neste sistema de coisas. Jeová promete que teremos muita alegria ao servi-lo. Mesmo assim, ele não diz que nunca vamos ter problemas. Jeová nos incentiva a nos concentrar no futuro, quando teremos a vida que ele sempre quis para nós, uma vida feliz e eterna. Até lá, Jeová vai nos ajudar a continuar servindo a ele cada dia, não importam as dificuldades. Pergunta: o que aprendemos no Salmo 34:19? Resposta: aprendemos que os justos passam por problemas e que Jeová nos ajuda em nossas dificuldades. Então, Jeová nos ajuda a ter um ponto de vista realista sobre o mundo em qual nós vivemos. Então, nós sabemos que vamos passar por dificuldades, mas isso não pode deixar que percamos a alegria e a esperança de vida eterna. Leitura do parágrafo número 4. Neste estudo, vamos ver o que podemos aprender com o exemplo de servos fiéis de Jeová, tanto do passado como em nossos dias. Todos nós podemos enfrentar problemas inesperados, mas quando confiamos em Jeová, ele sempre nos apoia. Ao considerar os exemplos neste estudo, pergunte-se: como eu teria reagido numa situação parecida? Como esses exemplos fortalecem minha confiança em Jeová? Que lições eu posso aplicar na minha própria vida? Então a pergunta: o que vamos ver neste estudo? Então a resposta: vamos ver exemplos de servos fiéis, tanto do passado quanto do presente. E ao considerar esses exemplos, podemos nos perguntar: como eu teria reagido numa situação parecida? Como esses exemplos fortalecem minha confiança em Jeová? E que lições eu posso aplicar na minha própria vida? Subtítulo: nos tempos bíblicos. Leitura do 5. Servos fiéis de Jeová do passado enfrentaram dificuldades que não esperavam. Veja o exemplo de Jacó. Seu pai disse para ele escolher como esposa uma das filhas de Labão, que era um parente da família que também adorava Jeová. O pai de Jacó disse que, se ele fizesse isso, seria muito abençoado por Jeová. Então Jacó obedeceu. Ele deixou a terra de Canaã e viajou até a casa de Labão, que tinha 2 filhas, Leia e Raquel. Jacó se apaixonou pela filha mais nova, Raquel, e concordou em trabalhar 7 anos para poder se casar com ela. Mas Labão enganou Jacó, fazendo com que ele se casasse com a filha mais velha, Leia. Ele até deixou que Jacó se casasse com Raquel uma semana depois, mas Jacó teria que trabalhar mais 7 anos por ela. Além disso, Labão foi muito injusto nos negócios que tinha com Jacó. Ao todo, ele explorou Jacó por 20 anos. Pergunta: que desafios Jacó enfrentou por causa de Labão? Então a resposta: Jacó, obediente ao seu pai, ele foi se casar com uma das filhas de Labão, que era parente da família e adorava Jeová. Só que Jacó ele se apaixonou por Raquel, mas Labão, no dia do seu casamento, enganou Jacó e fez com que ele se casasse com Leia, que era a mais velha. E para que pudesse casar com Raquel, ele teve que trabalhar por mais 7 anos. Então, ao todo, Jacó ele trabalhou 20 anos para Labão. E a gente consegue perceber isso na gravura. Jacó ele trabalhando durante 20 anos para o seu tio Labão, que foi injusto e o explorou, mostrando assim que os servos fiéis de Jeová passam por situações que não esperavam. Leitura do 6. Jacó enfrentou outros problemas. Ele tinha uma família grande, mas seus filhos nem sempre se deram bem. Eles chegaram a ponto de vender seu irmão José como escravo.
Em outra ocasião, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, mancharam não só o nome da família, mas também o nome de Jeová. Além disso, Raquel, a esposa amada de Jacó, morreu enquanto dava à luz o seu segundo filho. E por causa de uma grande fome que aconteceu onde moravam, Jacó foi obrigado a se mudar para o Egito, mesmo sendo idoso. Pergunta: que outras dificuldades Jacó enfrentou? Resposta: seus filhos venderam seu irmão mais novo. Simeão e Levi mancharam o nome da família e também o nome de Jeová. Raquel, a sua esposa, ela morreu dando luz ao seu segundo filho, e por causa de uma fome, eles foram obrigados a se mudar para o Egito. Leitura do 7. Apesar de tudo o que aconteceu, Jacó nunca perdeu a fé em Jeová e em suas promessas. E Jeová deixou claro para Jacó que ele tinha a sua aprovação. Por exemplo, apesar de Labão muitas vezes ter tentado enganar Jacó, Jeová sempre o abençoou em sentido material. E Jacó ficou muito grato a Jeová quando se reencontrou com José, seu amado filho, que ele achava que tinha morrido anos atrás. O que ajudou Jacó a enfrentar todos esses problemas foi a forte amizade que tinha com Jeová. Se continuarmos tendo uma amizade assim como Jeová, também vamos conseguir lidar com problemas inesperados na vida. Pergunta: como Jeová deixou claro para Jacó que ele tinha o seu favor? Resposta: apesar de Labão ter tentado enganar Jacó muitas vezes, Jeová sempre abençoou em sentido material. Também Jacó, ele reencontrou seu filho José, achando que ele tinha morrido. Então, todas essas situações mostrou que realmente Jeová estava ajudando e abençoando Jacó. Leitura do 8. O rei Davi não conseguiu fazer tudo o que queria no serviço a Jeová. Por exemplo, ele queria muito construir um templo para seu Deus e falou sobre isso com o profeta Natã. Em resposta, Natã disse: faça tudo o que o seu coração desejar, pois o verdadeiro Deus está com o Senhor. Essas palavras devem ter deixado Davi muito empolgado. Talvez logo em seguida ele tenha começado a fazer os planos para o projeto. Pergunta: o que o rei Davi queria fazer? Resposta: ele queria construir uma casa para Jeová. Leitura do 9. Mas logo depois o profeta voltou com uma notícia decepcionante. Naquela mesma noite, Jeová disse para Natã que Davi não construiria o templo, mas que um de seus filhos faria isso. Como Davi reagiu ao receber essa mensagem? Ele se adaptou. Davi começou a se concentrar em reunir os materiais necessários para seu filho Salomão construir o templo. Pergunta do 9. Como Davi reagiu ao receber uma notícia decepcionante? Resposta: ele se adaptou. Ele começou a se concentrar em reunir os materiais necessários para seu filho Salomão construir o templo. Leitura do 10. Logo depois de dizer a Davi que ele não construiria o templo, Jeová fez um pacto com ele. Ele prometeu que um dos descendentes de Davi iria governar para sempre. No novo mundo, Davi vai ficar muito feliz quando descobrir que o rei Jesus é um de seus descendentes. Esse relato nos ajuda a ver que, mesmo que não possamos fazer tudo o que gostaríamos para Jeová, nosso Deus pode ter outras bênçãos reservadas para nós. Bênçãos que nunca sonharíamos em ter. Pergunta do 10. Como Jeová abençoou Davi? Resposta: Jeová lhe prometeu que um dos descendentes de Davi iria governar para sempre. E quando Davi for ressuscitado, ele vai perceber que Jesus era um de seus descendentes. Leitura do 11. Na época dos apóstolos, os cristãos enfrentaram problemas que não esperavam. Por exemplo, eles queriam muito que o reino de Deus viesse, mas não sabiam quando isso iria acontecer. Então, o que eles fizeram?
Eles se mantiveram ocupados, pregando em toda parte. Enquanto eles faziam isso, puderam ver o quanto Jeová os estava ajudando. Pergunta: como os cristãos foram abençoados, apesar de o reino não ter vindo na época deles? Resposta: eles se mantiveram ocupados, pregando em toda parte. E enquanto faziam isso, eles puderam ver o quanto Jeová estava os ajudando. Vamos fazer a leitura do livro de Atos, o capítulo 6, o versículo 7. Assim, a palavra de Deus continuava se espalhando, e o número de discípulos se multiplicava muito em Jerusalém, e uma grande multidão de sacerdotes se tornou obediente à fé. Leitura do 12. Na época dos apóstolos, aconteceu uma grande fome que veio sobre toda a terra habitada e que afetou os cristãos. Eles devem ter sofrido muito com isso. Com certeza, os chefes de família ficaram muito preocupados em como conseguir alimento para a família. Imagine como isso deve ter afetado alguns jovens que estavam planejando aumentar sua participação na pregação. Talvez eles tenham pensado em adiar seus planos. Embora a situação fosse diferente para cada um, os cristãos daquela época se adaptaram. Eles continuaram fazendo o que podiam na pregação e ficaram felizes em dividir as coisas materiais com os irmãos na Judéia. Pergunta: o que os cristãos do passado fizeram quando enfrentaram uma grande fome? Resposta: bem, com certeza eles ficaram preocupados, em conseguir o alimento para a família. Talvez alguns jovens foram afetados, pois talvez tinham planejado aumentar sua participação na pregação, mas tiveram que adiar. Embora isso tivesse de acontecer, eles se adaptaram. Então eles continuaram fazendo o que podiam na pregação e ficaram felizes em dividir as coisas materiais com os irmãos na Judéia. Leitura do 13. Como aqueles cristãos foram abençoados durante o período de fome? Os que receberam ajuda material viram claramente como Jeová estava cuidando deles. Eles devem ter ficado ainda mais próximos dos irmãos que os tinham ajudado. E os que fizeram donativos ou que apoiaram seus irmãos de outras formas puderam sentir a alegria que vem de ajudar outros. Jeová abençoou a todos eles por terem se adaptado a essas circunstâncias desafiadoras. Pergunta: como os cristãos foram abençoados durante um período de fome? Resposta: eles receberam ajuda material. Então eles ficaram ainda mais próximos de seus irmãos que o tinham os ajudado. E os donativos que eles fizeram foi de apoio para que pudesse ajudar outros irmãos também a sentir a alegria. Então, Jeová ele abençoa a todos eles por terem se adaptado. Leitura do 14. Na época dos apóstolos, os cristãos muitas vezes eram perseguidos e geralmente quando menos esperavam. Veja o que aconteceu com Paulo e Barnabé quando pregaram em Listra. No início, as pessoas os receberam muito bem e ouviram o que eles tinham a dizer. Mas depois, opositores persuadiram as multidões. E alguns que antes tinham dado atenção apedrejaram Paulo e o jogaram para fora da cidade, achando que ele tinha morrido. Mesmo assim, Paulo e Barnabé continuaram pregando em outros lugares. Qual foi o resultado? Eles fizeram um bom número de discípulos. Além disso, suas palavras e seu exemplo fortaleceram os irmãos. Paulo e Barnabé não deixaram de pregar, mesmo sendo perseguidos. E por isso, muitos foram beneficiados. Se não desistirmos da obra que Jeová nos deu, com certeza também seremos abençoados. Pergunta do 14. O que aconteceu com Paulo e Barnabé, mas qual foi o resultado? Resposta: Paulo e Barnabé, eles foram apedrejados e jogados para fora da cidade. Mas mesmo assim eles continuaram pregando em outros lugares. E o resultado foi que eles conseguiram fazer um bom número de discípulos.
e também o seu exemplo fortaleceram os seus irmãos. Subtítulo: Em nossos dias. Leitura do 15. Antes de 1914, o povo de Jeová tinha grandes expectativas. Veja o caso do irmão Macmillan. Como muitos daquela época, ele achava que logo iria para o céu. Em um discurso em setembro de 1914, ele disse: "Este é provavelmente o meu último discurso público." É claro que esse não foi o último discurso dele. O irmão Macmillan escreveu um tempo depois. Alguns de nós fomos talvez um pouco precipitados demais em pensar que iríamos para o céu imediatamente, mas devíamos manter-nos ocupados no serviço de Jeová. E o irmão Macmillan realmente se manteve ocupado nesse serviço. Ele continuou pregando com zelo e encorajou muitos irmãos que foram presos por terem sido neutros. E mesmo já bem idoso, ele assistia fielmente às reuniões. Por que foi bom para o irmão Macmillan se manter ocupado no serviço a Jeová enquanto esperava por sua recompensa? Um pouco antes de sua morte, em 1966, ele escreveu: "A minha fé é tão forte atualmente como era antes." Esse é um excelente exemplo para todos nós imitarmos, principalmente se nossos problemas estiverem durando mais tempo do que esperávamos. Pergunta: o que podemos aprender com o exemplo do irmão Macmillan? Resposta: o irmão Macmillan, ele achava, assim como outros irmãos, e também o escravo fiel e prudente, que em 1914 eles iriam para o céu. Como isso não aconteceu, o irmão Macmillan ele continuou ocupado no serviço. Isso fez com que ele continuasse firme na fé e no final de sua vida ele escreveu: "A minha fé é tão forte atualmente como era antes." Então, com certeza, é um grande exemplo para nós. Leitura do 16. Muitos servos de Jeová enfrentam problemas de saúde inesperados. Por exemplo, em sua biografia, o irmão Herbert contou como ele e sua esposa amavam um serviço missionário em Gana, na África. Mas, depois de um tempo, ele foi diagnosticado com distúrbio bipolar. Citando as palavras de Tiago 4,14, o irmão Herbert se referiu a essa situação como um amanhã que não prevíamos. Ele disse: "Enfrentamos a realidade e nos preparamos para deixar Gana e nossos muitos amigos achegados e voltar ao Canadá para o tratamento médico." Jeová ajudou o irmão Herbert e sua esposa a continuar servindo a ele fielmente, apesar desse novo desafio. Pergunta: que situação inesperada o irmão Herbert e sua esposa enfrentaram? Então a resposta: o irmão Herbert ele foi diagnosticado com um distúrbio bipolar. Então ele teve que deixar o seu trabalho de missionário e teve que voltar para o Canadá para que pudesse fazer o tratamento médico. Mas mesmo assim, tanto ele quanto a sua esposa continuaram servindo a Jeová fielmente, apesar do novo desafio. Leitura do 17. A maneira sincera como o irmão Herbert Jennings falou sobre o que aconteceu com ele ajudou muitas pessoas. Uma irmã escreveu: "Nunca um artigo me tocou tão profundamente como esse. Ler que o irmão Jennings teve de desistir de uma designação para se tratar da doença ajudou-me a encarar minha situação de modo equilibrado." Outro irmão escreveu: "Após servir por 10 anos como ancião, tive de abrir mão do meu privilégio por causa de uma doença mental. Meus sentimentos de fracasso eram tão fortes que, muitas vezes, ler as biografias era deprimente demais para mim. Mas a perseverança do irmão Jennings me animou. Isso nos lembra que, mesmo quando passamos por problemas inesperados, podemos encorajar outros. Às vezes, as coisas não saem como tínhamos planejado. Mesmo assim, podemos ser um exemplo de fé e perseverança para outros." Pergunta: como o exemplo do irmão Herbert ajudou outros irmãos? Resposta:
Uma irmã, ela diz que nunca leu um artigo que tocou nela tão profundamente. Isso mostrou para ela que a situação dela poderia ser encarada de uma maneira equilibrada. Um outro irmão, ele cita que depois de 10 anos como ancião, ele teve que deixar por causa de uma doença mental. Então ele ficou muito deprimente. Mas a perseverança do irmão Jennings ajudou a ele a continuar encorajado e percebeu que mesmo quando as coisas acontecem inesperadamente, Jeová continua dando perseverança para esses servos fiéis. Leitura do 18. Situações difíceis como a pandemia da Covid-19 afetaram muitos de nossos irmãos. Por exemplo, uma viúva da Nigéria estava sem dinheiro para comprar comida. Um dia de manhã, a filha dela perguntou o que elas iriam comer depois de cozinharem a última xícara de arroz que tinham. A irmã falou para a filha que elas não tinham mais dinheiro nem comida. Então elas precisariam imitar o exemplo da viúva de Sarefá, preparar a última refeição e confiar completamente em Jeová. Naquele dia, mesmo antes de começarem a pensar no que iriam comer no almoço, elas ganharam uma caixa com alimentos dos irmãos. Era suficiente para alimentá-las por mais de 2 semanas. A irmã disse que nesse momento ela se deu conta do quanto Jeová estava prestando atenção à conversa que elas tinham tido. Qual é a lição? Quando confiamos completamente em Jeová, os problemas inesperados que surgem em nossa vida podem nos aproximar ainda mais dele. Pergunta: o que você aprendeu com o exemplo da irmã da Nigéria? Então a resposta: que quando confiamos completamente em Jeová, os problemas inesperados que surgem em nossa vida podem nos aproximar ainda mais de Jeová. Na gravura mostra exatamente o que acabamos de ler. Ela preparando o seu último arroz, que tinha, dando para sua filha e esperando para ver o que ia acontecer. Mas no mesmo dia, elas já ganharam uma caixa cheia de alimento que duraria mais de 2 semanas. Então, com certeza, quando nós confiamos em Jeová, Jeová ele fará o resto. Outra situação inesperada que muitos irmãos enfrentam hoje é a perseguição. Por exemplo, veja o que aconteceu com o irmão Alexei Yeshov, que mora na Rússia. Quando ele foi batizado em 1994, os irmãos tinham certa liberdade naquela região. Mas depois de uns anos, a situação mudou. Em 2020, a casa dele foi invadida e revistada, e as autoridades acabaram levando vários de seus pertences. Alguns meses depois, o governo abriu um processo criminal contra ele. E para piorar a situação, as provas usadas contra ele foram vídeos feitos por uma pessoa que passou mais de um ano fingindo estar interessada na Bíblia. Imagine como Alexei se sentiu traído. Pergunta: o que aconteceu com o irmão Alexei? Então a resposta: ele teve a sua casa invadida, revistada pelas autoridades, depois o governo abriu um processo criminal contra ele e as provas usadas foi de alguém que estava fingindo ser uma pessoa interessada assistindo às reuniões. Então, com certeza, o irmão ele se sentiu traído. Leitura do 20. Será que a perseguição que o irmão Alexei enfrentou resultou em alguma coisa boa? Sim. A amizade dele com Jeová ficou ainda mais forte. Ele diz: eu e minha esposa temos orado juntos com mais frequência. Eu sei que não daria conta de lidar com essa situação sem a ajuda de Jeová. O estudo pessoal me ajuda a lidar com o desânimo. Eu gosto de meditar no exemplo de servos fiéis do passado. A Bíblia tem muitos relatos que mostram como é importante manter a calma e confiar em Jeová. Pergunta do 20. Como o irmão Alexei fortaleceu sua amizade com Jeová? Resposta: ele diz que ele e a esposa eles têm orado juntos com mais frequência, pois sem a ajuda de Jeová, eles não iriam conseguir lidar com essa situação. E também o estudo pessoal tem ajudado ele a lidar com o desânimo e meditar nos servos fiéis do passado. Leitura do 21. O que aprendemos neste estudo? Neste sistema,
Problemas podem surgir em nossa vida quando menos esperamos. Mesmo assim, Jeová sempre ajuda aqueles que confiam nele. É como diz o texto temático deste estudo. Muitas são as dificuldades do justo, mas Jeová o livra de todas elas. Então, em vez de nos concentrar nas dificuldades, precisamos nos concentrar no poder que Jeová usa para nos ajudar. Se fizermos isso, vamos dizer o mesmo que o apóstolo Paulo. Para todas as coisas tenho forças graças àquele que me dá poder. Então a pergunta: o que aprendemos neste estudo? Resposta: aprendemos que as dificuldades na vida podem surgir quando menos esperamos, mas que Jeová sempre vai ajudar aqueles que confiam nele. E ao invés de se concentrar na dificuldade, precisamos nos concentrar no poder que Jeová usa para nos ajudar. Então, as perguntas finais: como você responderia? Jeová nos ajuda a ter que ponto de vista realista sobre a vida neste sistema? Resposta: Jeová lhe diz que nós seremos muito felizes em fazer a sua vontade, mas ele também fala que nós passaremos por situações difíceis. Mas podemos ter certeza que quando isso acontecer, ele nos ajudará. A segunda pergunta: como Jeová ajudou seus servos fiéis nos tempos bíblicos? Então percebemos que ele ajudou Jacó a lidar com uma maldade, feita pelo seu próprio tio Labão, lhe deu força, lhe abençoou. Percebemos também que Jeová ajudou Davi a se adaptar às novas circunstâncias. Ao invés de construir a sua casa, ele juntou os materiais para isso. Então percebemos que Jeová sempre ajudou seus servos fiéis do passado. E a última pergunta: em nossos dias, como Jeová tem ajudado seus servos? Então percebemos o caso do irmão Macmillan, que mesmo não indo para o céu na data de 1914, ele se manteve concentrado no serviço a Jeová. Vimos o caso do irmão Alexei, que teve a sua casa invadida, foi processado criminalmente, foi preso. Então, com certeza, são situações difíceis que os irmãos podem passar na vida e que nós precisamos, caso isso aconteça conosco, nos adaptar às circunstâncias e confiar completamente em Jeová, pois somente Ele pode nos dar a salvação e a saída. Meus queridos irmãos e amigos, chegamos ao final desse estudo. Espero que de alguma forma possa ter sido de proveito para vocês. Obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.